Glória a Deus. Shalom, então, irmãs. Mais uma quinta-feira, que eu tenho certeza que será de vitória. Glória a Deus. Irmãs, enquanto eu preparava esta palavra, no final da palavra, eu vi que, na verdade, foi mais um bate-papo entre eu e o Senhor, em que o Senhor fala comigo, mas como eu não sou egoísta, não vou apanhar sozinho. Quero compartilhar essa surra com vocês também. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, pela tua bondade sobre as nossas vidas, pela tua paciência, pelo temor que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Quero te agradecer pela casa de cada um que aqui está e peço, Pai, que teu Santo Espírito nos ajude a consertar a nossa rota, nos ajude, Pai, a caminhar naquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito e fazer com que a gente entenda essa nova fase na nossa vida, que é uma fase de ser um seguidor de Cristo. Nós entendermos a nossa característica cristã, nós realmente refletirmos a Cristo. Eu peço que teu Santo Espírito nos ajude com isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Irmãos, eu sei que muitas vezes, né, nós, por, por vários motivos, por várias experiências, nós sabemos que muitas vezes nós estamos super bem, daqui um pouco, né, às vezes acontecem algumas coisas que nos deixam um pouco para baixo e muitas coisas que às vezes a gente não compreende nessa caminhada e a gente acaba questionando o Senhor e de uma forma injusta, não é mesmo? E você pode perguntar, mas tem como questionar o Senhor de uma forma justa? Tem, né? Quando nós questionamos o Senhor por alguma revelação, né? Às vezes nós queremos aprender algo das Escrituras, nós acabamos questionando, Senhor, como é que é isso? Nos revela isso e tal. Acredito que essa é um questionamento justo que nós podemos fazer ao Senhor. Porém, o questionamento injusto ao qual me refiro aqui se trata de quando nós falamos com o Senhor, trazendo em nossos corações a nossa justiça própria, né? Achando que nós fomos lesados, digamos assim, de uma certa forma, né? Por aquilo que estamos passando. Mas eu acredito que o Senhor ele já nos deu demonstração suficiente de quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Amém? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5 e 6, ele diz assim: E de Deus e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados e em seu próprio sangue, e nos fez, olha só, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o domínio para sempre e sempre. Amém. Quando eu li esse texto aqui, uma coisa que me saltou aos olhos foi o verbo que ele usou. Ele disse assim, e fez, ou seja, já está feito. Então, será que eu creio nisso? Será que eu tenho fé o suficiente para entender que eu já sou isso? É algo que o Senhor já fez por nós, né? E aí, se eu for compreender e entender, andar nessa fé e que o Senhor fez isso por nós, eu tenho que identificar essas duas situações, rei e sacerdote. Ou seja, o rei, ele administra para o povo, e o sacerdote, ele ministra o povo, ou seja, ele serve o povo. Então, sendo rei, né, em outras palavras, sendo rei ou sendo sacerdote, você está a serviço do povo. Ou seja, você serve, né? Ou como se diz a máxima, se você não serve, você não serve. Ou você serve ou você não serve. Então, qualquer uma dessas posições, irmãos, que o Senhor ele conquistou para nós, né? Que para nós, aos nossos olhos, nós vemos que é uma alta posição, né? Uma posição de um rei, uma posição de um sacerdote é uma posição alta. Mas ao mesmo tempo, assim como nós vemos nas Escrituras, que é uma posição de quê? De serviço.
Até porque ele também, o próprio Senhor Jesus, ele dizia, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então foi essa posição que ele adquiriu e conquistou para nós. Amém? Mas nós sabemos que o nosso processo, ele é longo. E eu quero trazer os exemplos aqui a respeito do livro de Esdras, o qual já vinha nos trazendo uma amostra do que acontece ainda nos dias de hoje, né? Nós sabemos que o povo lá, eles estavam saindo do exílio, né? Estavam fazendo uma transição, ao qual o Zorobabel recebeu essa missão, então, de fazer a reconstrução do templo. E nós vamos ver que ele, então, ele acaba saindo para fazer essa missão, para essa missão. Então, eu creio, irmãos, que nós, nesse processo, nós precisamos identificar os sinais que o Senhor tem nos dado. É, de que forma? Sendo grato, fiel e obediente. Né? Eu acho que não tem uma forma mais redundante, né, para falar, porque grato, fiel e obediente, no fim, ele acaba se tornando a mesma coisa para o Senhor. Então, quando nós expressamos essas coisas, nós conseguimos observar os sinais daquilo que o Senhor já fez por nós. Então, nós vemos Zorobabel, ele vai para Jerusalém com essa missão para reconstruir o templo. Aí você vai ver que ele, começando a reconstruir, começa a se levantar alguns adversários que querem ajudar na obra. Agora, o que me chamou a atenção nesse texto foi justamente isso. Como que, ali no capítulo 4, como que um adversário ele vai ajudar na obra. E aí, muitas vezes, irmãos, eu vejo isso trazendo para os nossos dias de hoje, e muitas vezes acontece isso. Muitas coisas que tentam, que aparentemente parece querer nos ajudar, não passa de um adversário, querendo se misturar. Mas se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor tem nos ordenado, nós vamos às vezes cair nesse engano. Né? Ontem nós falamos muito em relação às coisas, às misturas. Então nós precisamos andar atentos em toda a obra que o Senhor tem colocado sobre os nossos corações, até mesmo sobre as alianças. Mas veja que a partir do momento que esses tentaram ajudar nesta obra e não obtiveram sucesso, o que eles fizeram? Bom, já que eu não posso te ajudar, então nós vamos atrapalhar, não é mesmo? E aí eles vão agora falar com o rei. Olha, o rei, o pessoal aí que saiu do exílio estão reconstruindo aquela cidade. E o rei foi averiguar o que estava acontecendo. Foi ver o motivo, o que eles estavam fazendo. E o rei, temendo, disse: não, opa, vamos parar com esta obra, vamos cessar. Por quê? Porque ele foi conferir nos livros, ele viu que tinha uma história por trás sobre Jerusalém, que grandes coisas tinham surgido a partir dali. Então, o que é melhor? Vamos cessar essa obra, que vai que daqui um pouco essa cidade se torne grande e domine sobre nós. Então, vamos cessar. Então, muitas coisas vêm, irmãos, para tentar fazer parar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E muitas vezes, infelizmente, muitas vezes consegue fazer. Muitas vezes nós somos parados pelos adversários. Quem aqui já não foi parado alguma vez naquilo que estava fazendo? Eu já, irmãos, infelizmente, muitas vezes a gente acaba tropeçando, às vezes dando ouvido para o adversário, né? Como nós estávamos comentando aqui, antes da reunião, né? O adversário ele sempre vai tentar, né, às vezes com uma boa aparência, aparentemente nos ajudar. E quando a gente não faz na sua vontade, bom, já que eu não posso te ajudar, já que eu não posso me infiltrar, eu vou te atrapalhar de alguma forma. Ah, então cessa toda a obra do aquilo que o Senhor tem para fazer. E nós, irmãos, da mesma forma. Nós é da mesma forma.
Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz assim: Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ao quais pertencem a Deus. Então, trazendo para o dia de hoje, irmão, hoje, trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que nós, através desses textos, nós somos o templo do Espírito. Então, o que que o Senhor nos mostra? Que o Senhor ele nos forneceu tudo o que há necessário para que esse templo seja edificado. Só que a astúcia do inimigo muitas vezes faz com que a gente pare esta obra da edificação, assim como fala lá em Romanos 12:2, ele fala sobre a renovação do nosso entendimento, ou da nossa mente, do nosso pensamento. Essa é a nossa transformação. Então, muitas vezes o inimigo, o que que vai lançar sobre nós? Outros pensamentos para atrapalhar a edificação desta obra. Porque se nós temos que renovar o nosso entendimento, a nossa mente, é através disso que ele vai tentar nos atrapalhar. Porque se você vê em Esdras, qual era a forma que eles poderiam atrapalhar? Através de um decreto do rei. Tanto é que eles escreveram essas cartas para o rei, para que o rei fosse lá e decretasse: não, ó, cessa essa obra, vamos parar com isso. Só que quando você vê o contexto, você vai ver que o Senhor, ele prepara tudo para que a obra seja feita. Ele cuida de todos os detalhes. Qual que é a questão? É o que nós estamos falando no início. É se realmente nós temos fé para viver de tal forma, né? Será que nós temos fé para crer que nós já somos reis e sacerdotes e viver de acordo? Então, já que envolve essa fé, muitas vezes nós não cremos, como é desde o princípio. Muitas vezes o povo perece por falta de crer mesmo naquilo que o Senhor tem falado. Porque, irmãos, uma vez o Senhor disse assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que hoje nós temos tendo conhecimento das coisas de Deus. Então, se já não é mais por falta de conhecimento, tem que ser por falta de alguma outra coisa. Na minha mente só vem a falta de fé. Se eu tenho conhecimento e não creio, é pela falta de fé. Então, veja que isso aqui acaba nos atrapalhando. Assim como foi nesse tempo, na antiga aliança, que hoje você faz um paralelo, irmãos, isso aqui casa direitinho com a nossa vida, com a edificação do nosso tempo. Amém? Só que aí, irmãos, Deus, como eu tenho falado, ele prepara todas as coisas para nós, e o Senhor, ele prepara os seus para dar uma chamada de atenção, principalmente nesses momentos em que nós cessamos de edificar a casa de Deus. Aí você vai ver até que se levante um profeta que profetiza, que nos traz para o centro, que nos desperta, que foi o profeta Ageu. Então, Ageu, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai falar o seguinte, que é da mesma época, irmão. Ageu e Zacarias são dessa mesma época. E Ageu ele vai falar assim a partir do versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? O que ele está dizendo? Está falando sobre o templo dele, que tinha cessado a obra. Vocês estão muito bem nas vossas casas, mas e a minha casa? Vai parar por aí a construção? Enquanto vocês estão habitando bem, eu não estou habitando num bom lugar. Em outras palavras,
Vocês estão cuidando da aparência e estão esquecendo da essência. Vocês estão cuidando do exterior, mas estão esquecendo do interior, aonde eu habito. Então, o profeta aqui ele está falando, né, da casa do Senhor, do templo, enquanto o povo estava cuidando das suas próprias casas. E isso nos dias de hoje aponta para isso, irmãos. Nós, muitas vezes, pela dificuldade, pela ação do inimigo em fazer com que a gente às vezes se distraia, ou até mesmo pelas nossas concupiscências, irmãos, que também colaboram para nós pararmos de realizar a tarefa do Senhor. A tarefa que o Senhor colocou em encargo sobre as nossas vidas. Então, nós paramos de fazer para o Senhor e começamos a buscar o quê? Os nossos projetos. Eu tenho planos, eu tenho algumas conquistas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí, quando eu estava lendo esse texto aqui, também me lembrei de um texto até que eu acho que nós comentamos ontem, lá em Daniel, no capítulo 4, se não me engano, acho que a partir do versículo 30, se não me engano, onde que Daniel tinha tido deu uma revelação de um sonho para Nabucodonosor, e aí o rei achou que nada aconteceria com ele. Passado-se um ano, o rei estava na sua varanda admirando a sua construção, admirando a Babilônia. Olha que grande casa, olha o meu reino, olha o que eu construí, olha o que eu fiz. Eu, eu, eu. Até que no mesmo instante acontece o que tinha profetizado Daniel. Então, o Senhor, justamente para não fazer com que a gente se perca nesse o eu, quando nós começamos a querer fazer os nossos projetos, o Senhor manda um profeta. Ou o Senhor ativa o Espírito Santo dele em nós para dizer: opa, volta para o caminho de onde tu saístes. E ele diz: aí, vamos edificar a minha casa. Não é os teus projetos, porque nos teus projetos a glória fica em você. Agora, quando você edifica a minha casa, a glória é minha. Irmãos, aí você pode pensar assim, tá, mas e tudo que eu realizo para o Senhor, então, que eu faço fora, coisas que eu edifico fora, para o Senhor eu não posso fazer? E eu me fiz essa pergunta, né, em relação ao Senhor. O que o Espírito colocou no meu coração é que toda a obra que nós vamos fazer, manual, né, ou fora, enfim, toda a construção que nós vamos fazer, ela começa dentro. Ela tem que começar dentro. E é essa obra que o Senhor tem compromisso. O Senhor ele tem compromisso com aquilo que começa dentro de nós. Porque o que que nós queremos fazer? Nós já queremos sair servindo, fazendo, atropelando as coisas com a força do nosso braço. Essa obra não é uma obra do Senhor. Ele não tem compromisso com isso. Porque isso é algo da minha cabeça. Eu quero fazer. Eu quero sair atropelando as coisas. Sabe, irmãos? Nós atropelamos as coisas. As obras do Senhor, ela começa dentro e depois se manifesta. Porque enquanto está sendo gerado dentro, o Senhor está preparando o caminho lá na frente, preparando a provisão, preparando o rei que vai autenticar aquilo que nós vamos fazer. Então há um processo. Então o Senhor ele tem compromisso com isso, com aquilo que nasce dentro. Por isso a edificação dentro, porque tudo que vai ser feito fora parte da casa dele, da habitação dele. Agora, tudo que nós estamos edificando só para a aparência, para a nossa glória, somos nós que temos que sustentar. E a obra que é parte de nós, que nós temos que sustentar, nós não damos conta. Então, é isso que o Senhor está organizando, está deixando claro para nós. Para que quando nós formos fazer, façamos da maneira certa. Começa pela minha casa, que ao tempo certo se manifestará. Ela vai sair. Amém? No versículo 5 ele vai dizer assim: agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha aqui, ele já testifica: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece.
E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, novamente ele reforça, considerai os vossos caminhos. E agora atente para esse versículo 8, que o Senhor diz assim, ó: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, quando eu li esse texto, eu não consegui pensar em outra figura senão em Jesus Cristo. Porque ele diz: subi ao monte. Quem subiu? Trazei madeira. Quem que subiu com a madeira nas costas? Quando você. Esse versículo eu resumiria assim: tomai a sua cruz. Porque a edificação da casa, irmãos, é só depois que você toma a sua cruz. Aí depois que você toma a cruz, você edifica a casa. Depois que você edifica a casa, o Senhor se agrada nisso. E depois que o Senhor se agrada nisso, você glorifica Ele, diz o Senhor. Versículo 9: vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. O que isso nos aponta, irmãos? Que para frutificar, nós precisamos do orvalho que vem do alto. Então, nenhuma provisão, nenhuma tarefa que nós vamos realizar para Deus parte de nós mesmos se do alto não vier. Por isso que ele diz, o segredo aqui é edificar a casa dele, dentro. Até brinco bastante com a Sofia, né, da Josi, que eu chamo ela de skincare. E, irmãos, isso aqui acaba servindo para nós, porque muitas vezes nós passamos fazendo skincare, cuidando da nossa aparência, da nossa beleza, das coisas externas, enquanto a casa do Senhor fica como ele fala, que está deserta. Nós não atentamos para isso. E aí as nossas obras acabam não sendo realizadas, principalmente para o Senhor. Amém? Então, irmãos, depois deste pequeno toque, né, que Deus deu através do profeta, depois dessa dica que o Senhor trouxe através do profeta para o seu povo, você vai ver que a edificação volta novamente ao seu trilho. O povo desperta. E aqui nas escrituras, né, nos comentários, diz que esse intervalo deu-se um longo tempo entre a parada e a retomada. Então, veja que mesmo que por muito tempo que a gente às vezes esteja fora do caminho do Senhor, ainda assim o Senhor usa o seu Espírito para nos conduzir. Então, irmãos, se você pensar assim, não tem mais jeito, tudo está perdido. Não, nada está perdido enquanto há fôlego de vida. Nada. Porque se tem fôlego de vida é porque o Espírito ainda vai agir de alguma forma ao seu tempo. Então, depois disso, eles voltam à edificação. Só que engraçado que é assim, irmão, enquanto você está edificando, enquanto eles estavam aqui nas suas casas, edificando as suas casas, nenhum inimigo se levantou. E pode ver, quando você vai para os seus projetos, quando você vai para a sua caminhada, nenhum inimigo se levanta. Mas depois eles começarem novamente a edificar o templo do Senhor, se levanta outro inimigo. É uma luta. É ou não é uma luta para nós completar essa carreira do Senhor? É, irmão, sempre é uma batalha em nós servirmos ao Senhor. Por quê? Porque não é interesse das trevas fazer com que a gente seja participante. Porque até mesmo as trevas sabem que os planos do Senhor não podem ser impedidos e vai se cumprir. Então, o máximo que eles podem fazer é fazer com que você não seja participante dessa obra. Mas o plano do Senhor vai se cumprir. Então, por isso da dificuldade. E aí você vai ver mais para frente que no capítulo 5, capítulo 5 e capítulo 6 aqui de Esdras,
Se levanta um governador da além do rio, do outro lado do rio, e agora começa a questionar: quem que deu ordem para que vocês edificassem esse templo? Quem que autorizou? E novamente eles recorrem ao rei. Vamos tentar novamente impedir. Só que, irmãos, quando você se posiciona, né? Quando nós nos posicionamos em fazer algo para o Senhor, né, ou seja, edificar a casa dele dentro, não há quem segure, porque é o Senhor que está no negócio. E aí, esses governadores da lei do reino não se dão bem nessa jogada, porque aí o rei ele vai fazer o quê? Não, então vamos ver o que está acontecendo. Vamos pegar aqui os rolos, vamos ver o que já foi escrito na história a respeito disso. E quando eles vão verificar, desde lá do tempo da Babilônia, eles foram ver que já tinha um decreto sobre a construção, que já tinha sido autorizado. E aí, irmãos, além de ele decretar, ou seja, ele atestar, olha, pelos livros aqui tem um decreto, e eles podem sim construir o templo. Além de ele atestar isso, ele ainda diz porque esse governador da além do rio, eles pagavam um tributo para o rei. E aí, além disso, ele diz assim: e os tributos de vocês ainda vai para eles, para que toda a despesa venha desses tributos. E qual que é o problema nosso hoje em dia? É que nós já queremos ir para a provisão. Nós queremos a provisão do Senhor. E o que o Senhor nos mostra? Que antes da provisão vem uma chamada de atenção do profeta, para que haja um movimento na obra do Senhor. Então nós pensamos lá na frente, mas nós não damos o primeiro passo para sair da estagnação, daquilo que estava parado. Por que talvez ainda não veio a provisão? Porque a obra está parada. Quando a obra der início, o Senhor manda a provisão, mesmo que venha através do inimigo. Agora, nesse caso aqui, o Senhor ele manda uma provisão financeira, né, desse governador da além do rio, que ia auxiliar nessa reconstrução. Agora, o que eu tenho que pensar nos dias de hoje? O que vai me auxiliar na construção do templo do Senhor, ou seja, no meu interior hoje em dia? Porque às vezes pode ser a provisão financeira, mas você já parou para pensar que às vezes um problema que vem sobre nós é o que vai nos movimentar, é o que vai nos auxiliar a edificar a casa do Senhor? Irmãos, vamos ser sinceros. Normalmente, quando nós estamos bem financeiramente, quando as coisas estão tudo bem, a gente acaba dando uma relaxada. Mas quando o negócio aperta, é o momento em que mais a gente ora. No momento que vem a enfermidade, é o momento que mais a gente ora. No momento em que uma pessoa está precisando, às vezes, né, de ser resgatado, né, principalmente nossa parentela, que a gente quer que se converta, é o momento que mais a gente ora, mais a gente busca. Então, quando o Senhor ele dá uma espremidinha em nós para poder extrair o azeite, veja que essa espremida é o que vai nos ajudar a movimentar, sair do lugar para começar a edificar a casa dele. Então, o que nós identificamos através disso? Que o Senhor ele vai usar de todos os meios para que a obra dele, que ele começou em nós, não pare. Porque ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Quem que está fazendo a obra em nós? É Cristo. Então, nem nós vamos atrapalhar a obra de Cristo, irmão. Por isso que ele vai fazer de tudo para que nem nós mesmos atrapalhemos ele nessa edificação. Porque lá no fim ele quer uma noiva adornada, ele não quer qualquer um templo caído, não é mesmo? Então, mais uma vez eu digo, essa conversa que eu tive com Deus, e eu não quero apanhar sozinho, mas que o Senhor ele trouxe isso à minha mente para rever os meus caminhos e que os irmãos também revejam os seus caminhar e para que o irmão evite, se o irmão não estiver nesse caminho, evite andar nele, de querer edificar somente as suas coisas, os seus cuidados. E esqueça da edificação do Senhor, que é dentro, porque é a partir de dentro é que é a conexão com o alto.
se eu não edificar dentro, dentro não vai ter a conexão com o alto, que é de onde vem o orvalho, e o orvalho que vai dar a frutificação. Amém? E eu vejo também, irmãos, que nós temos, são duas fases mostradas aqui nesses textos, tanto em Esdras, também nos próximos textos que eu quero trazer para os irmãos, que está lá em Malaquias. São duas fases que hoje nós vivemos, duas fases simultâneas. Porque em Esdras nós vemos que era o povo sendo tirado, transicionado do reino das trevas, ou seja, estavam sendo libertos e trazendo para uma liberdade, para construir agora o templo. E em Malaquias você vê que o povo já está em Jerusalém, já estão começando as suas atividades, servir o Senhor. E nós, irmãos, de uma certa forma, nós vivemos essas duas fases, porque nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo, somos libertos, e aos poucos, enquanto nós vamos sendo transformados, ou seja, enquanto nós vamos sendo edificados dentro, nós também já vamos servindo ao Senhor. Ou seja, nós, querendo ou não, nós vamos caminhando com essas duas fases. Só que, quando você vai ver em Malaquias, Malaquias, o povo agora entra numa outra questão, que é o que eu falei no início, que muitas vezes nós questionamos a Deus. Então, nós construímos a casa do Senhor. E agora chega no momento de servir, nós temos que entender que o servir ao Senhor não é do nosso modo, mas sim da forma com que o Senhor quer que seja feito. Porque se a casa tem uma forma para ser construída, o modo de servir também tem que acompanhar, não é mesmo? O Senhor é que sabe como edificar a casa. Ele quer que a casa seja edificada de uma tal forma. Agora, para servir ele, tem que ser da mesma forma. Eu não posso servir ele ao meu modo. E aqui, claro, que nós entendemos, irmãos, que o povo, como estava saindo desse exílio, desse cativeiro, o povo também ainda estava nesse processo também de saber como servir ao Senhor. E aí, agora, eu quero ler com vocês, em Malaquias, no capítulo 1, que o Senhor ele chama novamente a atenção do povo e o povo questiona o Senhor sobre aquilo que ele estava chamando a atenção. Olha só, muitas vezes nós acabamos fazendo isso, mas olha só o que ele diz, versículo 1. O peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? E aí o Senhor responde, não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó. O Senhor está nos dizendo hoje aqui, irmãos? Irmãos, nem era para você estar aqui, mas eu escolhi você. Talvez era para estar outro, mas eu aborreci outros que gostariam de estar aqui para que você estivesse. Isso é um ponto ao qual o Senhor está nos mostrando. Nos dias de hoje, se você se perguntar, será que Deus me ama? Irmãos, João 3,16. Será que Deus se esqueceu de mim? Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama? Não teria compaixão do seu filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Então, o Senhor, ele nunca deixa, irmãos, de nos responder, mesmo que eu vejo, né, umas perguntas, umas respostas do povo aqui, quase como se fosse uma afronta. O Senhor tenta nos trazer um alerta, uma direção, e muitas vezes nós afrontamos. E você está no seu caminho errado. Nós perguntamos, tá, mas o que que eu estou fazendo errado? Vê se tem caminho, nós queríamos muitas vezes debater com o Senhor. E aí ele segue dizendo aqui, enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Edom aqui exalta, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu derrubarei. E eles os chamarão a fronteira da maldade e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Irmãos, nós éramos Edom. A Bíblia diz que nós tínhamos inimizade com Deus, mas através de Cristo, ele pagou por isso por nós, para nós termos novamente essa conexão, essa amizade com o Senhor. No versículo 6, ele diz, e eu achei muito forte, olha só, irmão.
Isso me chama atenção. Isso aqui é a antiga aliança ainda. E olha o que ele diz: o filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou pai, onde está a minha honra? Irmãos, ele está falando sobre pai, sobre paternidade, ainda na antiga aliança. E se eu sou mestre, onde está o meu temor? Nós não temos para onde escapar. Se você diz que é pai, que Deus é pai, onde está a honra dele? Ah, mas se Deus, se você ainda tem essa falta de paternidade, você só tem Deus como Senhor, não tem problema. Mas aonde está o seu temor pelo seu Senhor? É isso que ele está nos chamando a atenção. Olha no versículo 8, inclusive, ele chama a atenção, isso também é algo muito importante, que ele vai começar a falar agora. É, o contexto da história aqui, irmãos, é que o povo estava servindo no templo de qualquer maneira. Estava fazendo o serviço de qualquer modo. E nós sabemos que não era assim que o Senhor desejava. Aqui no versículo 8 ele diz assim: ó, e se ofereceis o cego para o sacrifício, ele está falando do animal, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Agora, ofereça ao teu governador. Ele se agradará contigo ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? Lá em Deuteronômio 21, ele diz assim, é 15, 21, se não me engano. Deuteronômio capítulo 15, versículo 21. E se houver algum defeito nele, se for coxo, cego, ou se tiver algum defeito, não o sacrificará ao Senhor teu Deus. Ou seja, eles estavam fazendo algo para o Senhor, mas não da forma com que o Senhor tinha pensado, não da forma com que o Senhor já tinha ordenado. E, irmãos, a oferta aqui, ela serve para tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor. Por quê? Porque a oferta, ela reflete o ofertante. Você conhece a pessoa pela sua oferta. E nós vemos isso desde o princípio, lá com Caim e Abel. Porque quando o Senhor fala tanto Abel para Caim, ele diz que ele aceitou Abel primeiro e depois a sua oferta, e ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque ele viu o coração deles na sua oferta. Então aqui ele está dizendo: eu estou vendo vocês pela oferta, vocês estão fazendo o que não é para ser feito. Ou seja, o serviço de vocês não está bom. Não está bom. Então, irmãos, tudo que nós formos fazer para o Senhor, tudo que nós temos ofertado, e quando eu falo de oferta, eu não falo só de dinheiro, porque quando eu falo de oferta, é tudo aquilo que eu apresento para o Senhor. Toda a minha obra, toda a minha dedicação, a minha pregação, todo o meu caminhar, tudo aquilo que eu faço para o Senhor é uma oferta. A minha adoração, o meu temor, o meu coração, tudo que eu faço é uma oferta. E Ele vai ver aquilo que eu faço, vai ser refletido no meu coração. Então, se eu fizer uma obra relaxadamente, se eu ofertar relaxadamente, ele vai dizer assim: teu coração não está legal, porque eu estou vendo pela tua obra, estou vendo pela sua dedicação, não está legal. E o Senhor é um Deus que ele sonda, né, o coração, os rins, as profundezas, né? Lá, quando o profeta foi ungir a Davi, foi uma das coisas que ele chamou a atenção. Ei, não olhe para a aparência, porque não é assim que eu vejo. O homem vê a aparência, mas eu vejo que o coração, a intenção do coração. Então aquela é manifesta. E aí você vai ver também no capítulo seguinte, irmãos, esse livro aqui de Malaquias, ele é muito poderoso, né? Porque ele fala no tempo da lei, mas hoje, irmãos, fala muito conosco. Fala muito conosco. E olha só o que ele vai dizer aqui. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E sabeis que eu enviei este mandamento a vós para que o meu pacto pudesse ser com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei pelo amor com o qual ele me temia e temeu diante do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele andava comigo em paz e em retidão,
e desviou muitos da iniquidade, ou seja, ele salvou, né, muitos. E olha só o que ele vai falar aqui no versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, veja bem, ele deixa aqui uma reflexão para nós. Se nós fomos feitos reis e sacerdotes, se assim você crê pela fé, ou seja, toda a pregação do evangelho agora na nova aliança pela fé tem que vir de uma forma clara pela sua boca. Não pode ter iniquidade, não pode ter nada de contaminação que não seja um evangelho puro, ou seja, uma ordem clara do Senhor. Agora, uma vez que eu faço essa pregação eu mesmo duvidando, como pode aquele que vai ouvir crer no que eu prego? Porque assim, se você for comprar algo numa loja, e não sei se já aconteceu com vocês, irmãos, mas se você vai comprar alguma coisa na loja, e aí você chega para o vendedor diz, olha, eu tenho esse aqui que é o melhor, né? Tem excelentes qualidades e tudo. E aí, só que quando ele fala o preço, aí você se espanta um pouco com o preço. Ah, mas eu não queria gastar tanto. E aí você, né, tem alguma coisa mais em conta? Aí o que que o vendedor vai te dizer? Olha, eu tenho um outro aqui, ele é um pouquinho mais em conta. Mas, aí sempre vem o mas, né, não tem toda a qualidade, né? Ele não é tão bom nisso, não é tão bom naquilo. Ou seja, irmãos, você vai comprar? Claro que não. Por quê? Porque se nem o vendedor que conhece o produto passa uma credibilidade, crê naquilo ali que ele está vendendo, que aquilo ali não é tão bom, como eu vou querer comprar? Eu não vou adquirir. Se o próprio vendedor não me dá segurança, ah, então imagina o evangelho, irmão. Se eu que estou pregando o evangelho, nem eu mesmo creio naquilo que estou pregando, como que aquele que ainda não recebeu da mesa do Senhor, que não recebeu a Cristo, vai crer naquilo que eu estou falando? Se talvez nem eu compraria. Né? Então, veja que toda essa correção que o Senhor faz, todo esse plano que o Senhor faz para que a gente edifique a nossa casa interior, é para que quando se manifeste no exterior, ela se manifeste com confiança, a ponto que nem eu que estou comunicando a mensagem, nem aquele que vai receber a mensagem duvide que o Cristo é o Senhor dos exércitos, que ele nos resgatou, que ele tem um reino preparado e que ele já fez, assim como nós lemos lá em Apocalipse, que ele já nos formou, já nos fez reis e sacerdote para o seu reino. Amém? Até porque, irmãos, senão não faria sentido eu pegar do pão e do puro suco da uva e dizer que isso era o corpo de Cristo, se não fosse pela fé. Crer que através dessa ação de Cristo na cruz me trouxe a redenção. Então, né, fazendo essa pequena reflexão em Cristo, que nessa nossa jornada nós sabemos que nós vamos sim ter muitos que vão se levantar contra a nossa edificação interior. E quando eu digo muitos, são muitos até mesmo pensamentos, irmão, preocupações, questões que nós às vezes ficamos ali matutando, né? Questões que nós temos que resolver, que vai nos distraindo e fazendo com que a gente deixe de edificar a casa do Senhor. Mas o Senhor sempre vai levantar uma voz profética para nos trazer novamente para o caminho. Amém? Irmãos, e nessa tarde eu quero ser uma voz profética na sua vida e quero declarar que nenhum levante do inimigo vai fazer com que o Senhor pare a obra na sua vida. Que tudo aquilo que você precisa, sendo provisão, sendo uma cura, ou seja, qualquer outra coisa que seja necessário para que dê continuidade nessa obra, nada vai atrapalhar para que chegue à sua mão. Mas entenda, irmãos, que tudo aquilo que está acontecendo, que você está passando, é um chamamento da parte do Senhor, é um chamado.
O Senhor está falando para você, ao seu coração, para que você continue a caminhada, não pare a obra, continue, avance, porque aquilo que você precisa já está preparado. Amém? O que nós precisávamos para dar a continuidade era o corpo de Cristo. E hoje nós estamos, pela fé, segurando o pão, o corpo de Cristo, essa nova aliança pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer aqui pelo corpo de Cristo que nós estamos segurando através desse pão que nós queremos pela fé. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu despertar, pelo teu Santo Espírito, Pai, agitar o nosso espírito, agitar o nosso corpo, a nossa alma, a sair do lugar, a continuar a edificação da tua casa, do interior, que nós não vivamos pela aparência, mas que a gente caminhe por fé na obediência no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo pão, consagramos o pão, que ele continue gerando vida em nós e que essa vida ela seja tão abundante que todos aqueles que estiverem à nossa volta serão avivados pelo teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Podemos comer todos. Glória a Deus. Da mesma forma que nós somos participantes do corpo de Cristo, que nos faz forte em Cristo, que nos introduz em Cristo, para que tenhamos acesso a Deus por meio desse suco, que é o sangue de Jesus que nos comprou. Nós te damos graça, Pai. Nós consagramos o suco, que ele continue nos limpando, nos fortalecendo e abrindo os nossos olhos para o verdadeiro caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos todos nós participar também do suco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmão, porque Deus ele é bom em todo tempo. Em todo o tempo, ele é bom. Independente da situação, ele nos guarda, ele faz com que venha provisão até mesmo dos inimigos, ele faz o que for preciso para que a gente chegue até ele. Amém? Glória a Deus.